Olá, irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Ele seja sempre o centro de nossas vidas. É com alegria que iniciamos os estudos das lições do segundo trimestre, que está intitulado Crescendo em um Relacionamento com Deus. Diferente das duas últimas lições que se basearam em apenas um escritor, Josué e Paulo, a lição deste segundo trimestre de 2026 será temática, ou seja, a autora se valerá de diversos livros da Bíblia, contando suas mais variadas e inspiradoras histórias, buscando revisar assuntos já conhecidos, mas promete uma nova visão para reavivar a nossa fé. Eu espero que esse objetivo seja alcançado. Então, vamos iniciar com uma oração. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai, nosso Deus, nosso Mestre, estamos mais uma vez dispostos a aprendermos a respeito da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo possa habitar em nossas mentes, em nossos corações, nos concedendo entendimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A primeira lição deste trimestre traz um título que reflete um assunto, além de atual, extremamente necessário à nossa condição geral. Enfrentando a realidade. Obviamente que o foco da lição será enfrentar nossa realidade espiritual, mas apenas para você refletir, não há saúde espiritual se não houver saúde emocional, saúde social e saúde física. Nós somos seres integrais. A palavra indivíduo significa o que não pode ser dividido. Se houver a divisão, não há vida. Nós precisamos compreender o ser humano como um todo. Nossas esferas física, mental e espiritual convivem juntas. E apenas se estiverem em harmonia, estaremos completos. Agora, vejamos o verso para memorizar desta semana. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. A autora inicia a lição perguntando sobre o meu e o seu relacionamento com Deus. Se ele é um relacionamento vivo, firme, se é constante, quanto tempo nós investimos nisso. Eu espero que você esteja se relacionando verdadeiramente com Ele. Nós precisamos dedicar tempo à comunhão, tempo de qualidade, momentos de exclusividade com Deus. Estou falando de tempo a sós com Ele. Tarefa muito difícil hoje, às vezes. Há muitas atividades que tiram nossa atenção, desde nosso despertar até a hora de dormir. Mas ainda assim precisamos passar tempo com o nosso Criador. Quanto ao restante do dia, em todos os negócios, o ideal é pensar que ele é nossa companhia constante. A autora ainda compara nossos momentos de inconstância no relacionamento com Deus com aquela agradável temperatura morna da água que abastecia Laodiceia. Ótima, obviamente, para um banho relaxante, mas intragável para alguns estômagos. Sobre a comparação que ela faz ao que seria o pensamento dos anjos, como o homem consegue deixar de adorar a Deus, por exemplo, bem, estamos falando de seres que o servem pessoalmente. Claro que ao ver Jesus, vemos o Pai, mas definitivamente não temos a mesma dimensão que têm os anjos. Você se lembra do servo do profeta Eliseu que não viu o exército celestial até que seus olhos foram abertos por Deus? Então, o foco do estudo desta semana é analisar o nosso relacionamento com Deus, comparando com textos bíblicos que servirão para endireitar nosso caminho, especialmente o texto encontrado em Apocalipse, em seu capítulo 3, que descreve a igreja de Laodiceia e as suas características. Em alguns momentos da lição, que considero muito bem escrita e oportuna, talvez você se sinta pressionado, ainda que no bom sentido da palavra, mas talvez também se sinta triste, frio e até responsável pela condição atual da igreja. Sim,
nós precisamos olhar para nós mesmos, mas a igreja é um corpo, como já sabemos. Então, caso você se sinta triste e preocupado, abra seu coração a Deus e entregue seus anseios, porque nele você pode confiar. Ele somente é o pastor que conhece você intimamente. O estado de mornidão de Laodiceia, além de profético, é resultado não apenas da membresia, como é colocado a você subliminarmente ou ostensivamente. A condição preocupante das igrejas de hoje é responsabilidade da liderança. Uma boa orquestra depende de um bom maestro e, como se diz no mundo militar, a tropa é espelho do comandante. O seu pastor sabe o seu nome? Se sim, sabe o seu nome completo? Sabe qual a sua idade? Onde você mora? Qual a sua profissão? Quando ele pergunta se pode batizar o seu filho ou filha, ele sabe o nome deles? Ele pode dizer com firmeza se os candidatos ao batismo realmente estão preparados para isso? O primeiro ancião da sua igreja conhece você? Já esteve em sua casa? Já orou junto com você? Reflita sobre essas perguntas. Estude a lição com a mente em oração pelo derramamento do Espírito Santo, mas não permita que a normalização da culpa ou responsabilização dos males da igreja sejam postos sobre os seus ombros. Afinal de contas, você é a ovelha que precisa de cuidados. A igreja de Laodiceia, literal, tinha pastores, diáconos e presbíteros, por exemplo. E a Laodiceia de hoje também tem liderança. E se não for responsável, será responsabilizada. A lição de domingo traz o título Nossa Condição, individual, coletiva e de liderança. A autora insiste em perguntar sobre nosso relacionamento pessoal com Deus, mas mais importante que isso, ela pergunta o que Jesus diria sobre seu povo nesses últimos dias da história. E ela mesma responde citando o estado de Laodiceia, como lemos em Apocalipse 3, de 14 a 22. Um povo abastado que ignora sua própria condição. Um povo que agora apenas pensa que é rico do conhecimento da palavra. O povo adventista já deixou de ser o povo da Bíblia há tempos. Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, fala com clareza e honestidade sobre os traços de um povo indiferente, presunçoso e vaidoso, que se estriba no valor de um dia, mas não compreende seu real significado. Há doutrinas muito mais importantes, distintivas, que precisam ser pregadas, como, por exemplo, o estado dos mortos, a morte e ressurreição e o ministério de Cristo no santuário celestial, apenas para exemplificar. Ela sugere uma pergunta: qual é a condição espiritual do povo de Deus e sua condição pessoal? Eu resumiria em uma palavra: ilusão. Creio que essa seja a palavra para determinar o estado espiritual dos cristãos de hoje. Somos um povo morno que está prestes a ser vomitado. Pensamos que sabemos muito, que estamos ricos e repletos do conhecimento da palavra, mas não passamos da letra da lei. Viver o Evangelho é o desafio, e enquanto povo, estamos infelizmente muito distantes disso. A autora destaca que vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso basta. Esses momentos precisam ter real significado. Momentos de êxtase têm sido procurados. Por exemplo, os jovens têm sido tratados como se fossem seres de outro planeta. Os departamentais têm orientado os diretores de jovens a mudar o culto segundo o gosto dessas crianças crescidas, ao invés de, na verdade, ensiná-los a como adorar a Deus, a como agradá-lo. Mas, é claro, assim como o eunuco antes de ser encontrado por Filipe, não há ninguém que os ensine. A autora fala de intensidade no amor e dedicação por Cristo.
Bem, ficamos apenas com a subjetividade nesse caso. Se entendermos o amor como uma decisão, não há o que falar de intensidade. Intensidade é variável, e nesse caso é qualidade da paixão. Esse amor que depende da intensidade é apenas sentimento. É uma visão romântica, ocidental e contemporânea do amor. O amor, em sua essência, é duradouro. A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Se de fato é amor, podemos compará-lo com a fé, por exemplo, ainda que pequenos feito um grão de mostarda se transformam em árvore frondosa, se nutrida e cuidada adequadamente. Aqui percebemos que não há quem ensine o que deve ser ensinado, mais uma vez. Mas vamos prosseguir, temos mais uma pergunta. Qual é o conselho de Jesus em Apocalipse 3, 18 e 19? Jesus aconselha que dele compremos ouro para nos enriquecermos da verdade, roupas de justiça que ele mesmo nos provê e colírio para que enxerguemos nossa condição miserável. E o que considero mais acalentador está no verso 19. Ele diz: repreendo e castigo aqueles que amo. Cabe-nos aceitar a repreensão e mudar as nossas atitudes. É interessante a analogia da troca que a autora faz, especialmente quando oferecemos a Jesus os nossos bens sem valor ou de valor reprovável, como nossa indiferença, nosso orgulho, nossa arrogância. Penso que o que podemos fazer de melhor é limpar nossa mente, deixando espaço para a habitação do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Os relacionamentos humanos são sempre baseados na troca. Na escravidão moderna, você entrega seu tempo e força em troca de um ordenado que nem sempre custeia todas as suas necessidades. Aqui reside a principal diferença no relacionamento com Cristo. Ele não te pede nada para te abençoar, para te libertar e te engrandecer. Como vemos em toda a Bíblia, primeiro ele liberta, então ele restaura, ele cura e ele enaltece. Só após educar, ele exige que andemos conforme seu exemplo. A lição de segunda-feira traz o título Repreensão, Arrependimento e Recompensa. Nesta lição de segunda, nós continuamos a falar sobre a mensagem de Cristo à Laodiceia. Em Apocalipse 3,19, Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Essa é uma mensagem de conforto, consideração e oportunidade. Cristo virá novamente a esse mundo na plenitude dos tempos. Nós podemos ler a mesma mensagem do verso 19 na segunda carta de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A ideia, porém, de um amor que aceita todos é negada claramente em ambos os versos. Deus espera arrependimento. E essa palavra, arrependimento, não deve ser confundida com remorso. O arrependimento é uma ação positiva que indica mudança, um retorno ao ponto de partida, ou seja, o nosso retornar ao Criador. Nas palavras da autora, Cristo deseja um relacionamento conosco e nos repreende para o nosso bem e nos chama ao arrependimento. Mas só nos arrependemos quando reconhecemos que algo está errado. O problema espiritual de Laodiceia, contudo, é pensar que tudo está certo, tudo está bem. Mesmo que Cristo nos diga o que há de errado conosco, podemos muito bem não reconhecer. Por isso, é importante avaliar nossos pensamentos e nossas ações diuturnamente, ou seja, dia e noite. Quando fizermos isso, notaremos que somos incapazes de resolver todos os problemas sozinhos. E mais importante ainda, é necessário ter em mente que guardar os mandamentos, ainda que pelos motivos corretos,
não nos faz alcançar a salvação. A fonte da vida e salvação espera nosso pedido de socorro e ele então solucionará todas as nossas questões, se o permitirmos. Qual é a promessa de Apocalipse 3:20? O que fazer para que ela se cumpra em nós? Quando oferecemos a alguém uma refeição, estamos partilhando mais do que comida. Você põe em sua mesa o que considera o melhor para a sua vida, é o seu sustento. Então, não é difícil perceber a metáfora de Cristo. Ele quer fazer parte de nossas vidas, quer viver em sua casa, quer te ensinar e quer curar. Ao bater à porta, Jesus está esperando com paciência, mas é preciso lembrar que longanimidade é uma qualidade que também chega ao fim. Então, aproveite hoje para deixá-lo entrar em sua casa. Até porque nós temos apenas esse dia. O amanhã só existe em nosso imaginário pela fé. A autora da lição escreveu: Jesus não força a entrada, não invade sua rotina, nem exige atenção. É um convite manso, porém urgente. Abra a porta. Ele entrará e passará a conduzir a sua vida. Jesus quer participar da minha vida, da sua vida. Essa participação será efetiva. Mas para que isso aconteça, o caminho é o desenvolvimento da fé. A fé que vem do ouvir e o ouvir que é a palavra de Deus. Por isso o estudo da Bíblia é fundamental. Nela estão os tesouros da vida eterna em Cristo Jesus. A lição de terça-feira traz o título Amor Eterno. Meus irmãos, nos 2 primeiros parágrafos nós temos a utilização de Apocalipse 3:21. A autora afirma que a vitória deve ser sobre a indiferença, mas o texto claramente vai muito além de simples indiferença. Claro que ela sabe disso, mas uma página por dia não permite qualquer aprofundamento a respeito do assunto. Quando diz ao que vencer, Jesus está falando sobre aquele que persevera com ele, que vive uma vida de renúncia ao pecado, que busca a presença de Deus constantemente. O verbo grego aqui é nikao. Ele aparece 28 vezes no Novo Testamento e 16 apenas em Apocalipse. Esse verbo destaca uma vitória permanente. Quando Cristo disse em João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu de uma vez por todas. Então, a vitória não é sobre a superficialidade da indiferença. O vitorioso, como já dito, é aquele que decide perseverar na fé, apesar de tentações ou perseguições. Vitorioso é quem se arrepende e muda de vida e que, pela graça, permanece fiel a Cristo até o fim, porque ele venceu. Agora, ela tem razão ao considerar que, para muitos, a batalha mais difícil é reconhecer a sua própria fragilidade, admitir a própria incapacidade, aceitar a repreensão. Cristo pode nos repreender através de um irmão, mas muitos se rebelam ao ser orientados por um irmão. Costumam até dizer: quem ele pensa que é para me chamar a atenção? É pecador igual a mim mesmo? Se somos parte do corpo de Cristo, queridos, convém ouvir e pesar também as críticas, especialmente elas. Só temos a crescer com isso. Jesus conhece as nossas dificuldades. Ele foi tentado em todas as coisas e, graças a Deus, sem pecado. E por isso, ele simpatiza com nossa dor, mas não com nossa hipocrisia. Ele quer a nossa sinceridade. A interação vertical ocorre efetivamente de cima para baixo. E a autora reservou algumas passagens bíblicas a fim de analisar de que maneiras Deus interage com as pessoas. Ela citou Gênesis 2, 7 e 3, de 8 a 10. Esses versos falam da interação pessoal de Deus com o homem. Primeiro ele criou em Gênesis 2, 7, e depois é dito que pela viração do dia, como de costume, Deus se encontrava
com o homem. Ela cita também Gênesis 5, 24, e esse verso fala de Enoque, porquanto ele viveu conforme a vontade de Deus em todos os aspectos, então Deus o tomou para si. Gênesis 6,13 fala sobre o anúncio do dilúvio e da impossibilidade de Deus aturar e conviver com o pecado. Na lição de segunda-feira, eu mencionei que longanimidade é uma qualidade que se acaba, por mais que demore. E no caso do dilúvio, a ação humana foi responsável pela ira divina. Ela cita também Gênesis 12, de 1 a 4, que fala do início da história de Abraão. Fala do seu chamado a iniciar uma nova nação, que deveria ser uma nação santa, uma raça eleita, um reino de sacerdotes. Deus quer se relacionar com o ser humano, essa é a conclusão. Por fim, ela cita Êxodo 34, verso 29. Esse verso fala do resplandecer do rosto de Moisés. A presença de Deus falando com Moisés face a face iluminou o profeta interna e externamente. O desejo de Deus de estar perto da humanidade não mudou. Seja qual for a temperatura de nosso relacionamento com Deus, o mais impressionante é que Ele deseja que o busquemos, que andemos em sua presença, em seus caminhos. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Eu te edificarei de novo e você será edificada. Deus é o Pai de filhos pródigos, e como na parábola contada pelo Senhor Jesus, o Pai espera ainda com íntima compaixão. Basta tão somente dar um passo em sua direção para que Ele corra ao nosso encontro. Ele nos aguarda dia após dia. Lembre-se disso. A lição de quarta-feira traz o título Permanecer. Os discípulos seguiram Jesus descendo as escadas estreitas da sala onde haviam jantado até a rua, caminharam juntos em direção ao jardim do Getsêmani naquela que se tornaria uma das noites mais importantes da história. Talvez ainda não tivessem compreendido o peso das últimas palavras que tinham ouvido de Jesus. O que as palavras de Cristo em João 15, de 1 a 11, revelam sobre estar ligado a Ele? A metáfora da videira é uma das mais belas ilustrações que o Senhor Jesus utilizou para falar do nosso relacionamento com Ele. Desde produzir frutos a obedecer aos mandamentos, tudo está subordinado ao amor, a amar como Ele ensinou a amar. Se permanecermos nele e em seu amor, Ele será tudo em nós. O verbo permanecer é repetido 10 vezes nesse trecho, conforme a autora. Em grego, a palavra é meno e significa habitar. Então, muito mais que usufruir conosco da partilha de uma refeição apenas, Ele deseja habitar em nosso ser. Estar conectado a tal ponto que sejamos capazes de imitar o apóstolo Paulo e dizer, como ele disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A autora chama nossa atenção para o fato de que, às vésperas da cruz, Jesus não apenas ressaltou a importância dessa permanência, como também explicou de modo claro e prático como isso acontece no dia a dia. Ela nos explica: a árvore principal é o Senhor, Ele é a videira. Nós somos apenas ramos e se permanecermos nele. Além desse permanecer, é imperativo que sejamos frutíferos, mas o dar fruto só é possível por Ele. Depende de nosso relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Por isso a advertência: sem frutos, os ramos secam e ramos secos são cortados pelo lavrador. Agora, produzindo frutos ou não, todo ramo é podado para o crescimento. Entretanto, ainda mais importante do que dar frutos é a declaração do Senhor Jesus Cristo no verso 16 do mesmo capítulo 15 de João, que ela usa como referência. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. A autora nos lembra de algo muito importante. Todos enfrentamos lutas e momentos dolorosos. E nossa permanência ao lado de Cristo pode transformar todas essas provações em bons exemplos de perseverança e, consequentemente, o frutificar para a honra e glória de Deus. Parte importante de permanecer em Jesus é a obediência aos seus mandamentos, que refletem seu caráter de amor altruísta. Você se lembra do que foi dito na lição de domingo? Antes de exigir qualquer ação minha ou sua, Jesus nos liberta, nos cura, nos restaura. Só depois ele diz o que espera de nós. Então, como forma de gratidão, precisamos viver conforme a vontade dele. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Isso se de fato permanecemos, ou melhor, se habitamos nele. No último parágrafo desta lição de quarta-feira, a autora nos diz que essa permanência pode aquecer os laodiceanos, ou seja, é o remédio que precisamos. Mas eu gostaria de destacar uma frase que permeia todo o estudo até aqui. Ela diz que, mesmo sabendo que a solução é nossa permanência em Cristo, ainda assim, com frequência, nos esquecemos desse conselho. Infelizmente, nós nos esquecemos de qualquer conselho. Por isso, a ordem do Senhor a Moisés de repetir a palavra ao povo, ao filho e a nós mesmos, dia e noite. Ele disse: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a seus filhos e falarás delas ao deitar, ao levantar, assentado e andando pelo caminho." Se não lermos e repetirmos com frequência as seguintes palavras do Mestre: "Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor", estaremos fadados a andar sozinhos. A lição de quinta-feira está intitulada A Seiva. Nesta lição, a autora aprofunda, pelo menos do ponto de vista da botânica, a analogia da videira. Assim como as estações mudam e a planta entra num estado de repouso vegetativo, ou chamamos também de dormência, no inverno os brotos ficam desidratados e se isolam do sistema de crescimento até a primavera. Quando o solo aquece e as raízes absorvem água, só assim a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Retoma então o crescimento. Com essa analogia, ela compara a seiva que sobe pelas raízes até os brotos com o Espírito Santo e nossa renovação. Se o buscamos e permitimos sua ação em nossas vidas, ele é um meio pelo qual podemos permanecer em Cristo. Ele é o outro Consolador prometido pelo Mestre. A ação do poder do Espírito em nós é que nos desperta de uma vida morna, insossa, para o florescimento e a frutificação para o reino de Deus. Apenas esse poder poderá modificar nossa vida espiritual tímida e simples. Vamos à igreja, mas nem sempre somos devidamente alimentados e incentivados. Nossas orações podem se tornar automáticas, repetitivas e, ao mesmo tempo, sem sentido e sem nenhum poder como consequência. A vida, às vezes, parece até ter perdido sabor ou sentido. Nossa natureza, modificada pela ação do pecado na humanidade, não nos aproxima de Deus de forma natural. Precisamos ser resgatados todos os dias, mas nem sempre queremos pedir socorro. Bem provavelmente porque somos ricos e abastados. Leia Lucas 11:13, juntamente com Jeremias 31:3 e 1 João 4:19 e ainda Romanos 8, de 9 a 11. Qual é a mensagem central desses textos? Deus quer nos conceder de seu poder.
Ele está disposto a conceder o Espírito Santo se o pedirmos. Ele nos atraiu com amor eterno e benignidade, ele nos amou primeiro e o Espírito estará em nós se permitirmos a sua ação em nossas vidas. É o Espírito Santo quem promove nosso crescimento espiritual e garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. Por isso, devemos pedir todos os dias pela sua presença em nossas vidas. A autora fala sobre a missão do Espírito Santo em 4 tópicos. Primeiro, ele é o nosso Consolador. Segundo, ela usa a expressão revelar Jesus a nós. Contudo, essa tradução utilizada por ela muda completamente o significado. Cristo foi revelado nos 4 evangelhos. Então, eu fico com a tradução que diz que ele testifica ou dá testemunho de Jesus, conforme o texto original em grego. Terceiro ponto, o Espírito nos convence da justiça, do nosso pecado e do juízo. E por último, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Para você que chegou aqui, é importante nos lembrarmos dos apontamentos e das questões que fiz no início da lição. Lembre-se que a responsabilidade pelo estado atual da igreja não é responsabilidade unicamente sua. É uma responsabilidade conjunta, especialmente responsabilidade da liderança, que é responsável pelo seu ensino e pelo seu crescimento. Vamos aos textos do estudo adicional de sexta-feira. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito, uma vida de inteira entrega a seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre abertas. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva, assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele, pela fé, a força e perfeição de seu caráter. Como um ramo seco e separado pode tornar-se um tronco da videira mãe? Como se tornar participante da vida e do alimento da videira viva? Somente sendo enxertado na videira, sendo levado a um relacionamento profundo com ela. Fibra por fibra, veia por veia, o ramo se fixa firmemente à videira que comunica vida, até que a vida da videira se torna uma com o ramo. Então, o ramo começa a produzir frutos semelhantes ao da videira. Eterno Pai que estás nos céus, gratos somos ao Senhor pela revelação da Tua palavra, pelos tesouros inestimáveis que podemos encontrar nela. Que nossos corações possam de fato estarem abertos à recepção do Teu Santo Espírito, do qual nós suplicamos ao Senhor uma porção dobrada, para que Ele nos transforme diariamente e que Cristo possa habitar em nós. São bênçãos que pedimos em nome dEle. Amém.